Tarcísio é o melhor nome para 2026, o Centrão faz sempre o que faz, testa o vento, vê o clima e apoia quem parece mais palatável ao sistema. E segundo eles, o sobrenome Bolsonaro é problema nas urnas. Flávio diz que sua candidatura é irreversível, mas recebeu um tranco político. Agora a questão é, a direita, a famosa direita, aquela incômoda direita que tem várias nuances, ela aceita um candidato que agrada o establishment ou mantém a fidelidade de quem enfrentou o sistema? Vou passar aqui para o meu amigo Adriles Jorge. O Centrão quer que tudo permaneça como está. O Centrão não está interessado se o governo Lula é de esquerda ou direita, ou centro, ou se o Tarcísio é de direita ou centro. Ele quer exatamente cargos, quer poder, quer dinheiro para emendas e também não está interessado em saber se, eventualmente, pessoas estão apodrecendo na cadeia, inocentes ou não, se o Bolsonaro vai morrer na cadeia, torturado, psíquica e fisicamente. Ou seja, o Centrão é o que sempre foi. É o retrato da indiferença e do cuidado com o próprio umbigo, com o próprio poder. Entendeu? É claro que o Tarcísio seria um candidato mais palatável. Qual que é o receio que tem da candidatura do Tarcísio? Sobretudo para o Bolsonaro. Todas as lideranças políticas de peso no Brasil poderiam ter mudado essa situação. Vou ser bastante explícito aqui, tá? Todas as lideranças de direita, de peso, governadores, senadores, poderiam ter debelado essa ditadura do judiciário que a gente vive hoje. Bastava que o senhor Tarcísio, o senhor Zema, o senhor Caiado, sei lá, o senhor Jorginho, se unissem e falassem, e uníssono, você tem uma ditadura, você tem um ditador chamado Alexandre de Moraes, que sofreu sanção da Lei Magnitsky, que simplesmente sanciona torturadores, terroristas, assassinos e violadores de direitos humanos, que é o caso do senhor Alexandre de Moraes. E vamos colocar milhões de pessoas nas ruas para pedir o impeachment desse homem. Chamava a ditadura, entendeu? Era o começo, do início, do término da ditadura. Entendeu? Uma insurreição civil democraticamente organizada. Ai, Adriles, como o Tarcísio me falou, o STF vai retaliar o meu governo. Poxa, mas a maioria dos governadores de direita, será que o STF vai retaliar o Brasil inteiro? Aí vai virar o quê? Nicolás Maduro? Vai virar o ditador da Nicarágua? Lógico que não ia acontecer isso. Mas eles preferiram, eventualmente, render-se nos braços do Centrão e fazer uma política de meio campo e cuidar das suas respectivas candidaturas. Por que o Bolsonaro pode pensar disso tudo? O homem que está preso, coitado, está roendo a tornozeleira lá, em surto psíquico. Eu vou confiar no meu filho, entendeu? Eu vou confiar no sangue do meu sangue. A possibilidade do Centrão tomar o poder, ou mesmo de um candidato, qualquer que seja, de uma direita soft, alinhada aos interesses do Centrão, trocar 6 por meia dúzia, não fazer nada. Bom, o Tarcísio, com todo o respeito que eu tenho pela gestão que ele faz, ele chegou a dizer que o Gilmar Mendes é um exemplo, um baluarte da democracia. Entendeu? Que o Brasil era a democracia pujante. Então, assim, essa desconfiança do Bolsonaro em querer colocar o filho dele, que também é um homem diplomata, tá? O Flávio Bolsonaro tem muito a ver com o Centrão. É um homem do diálogo, que eventualmente teve lá seus equívocos, se recusou a fazer a CPI da Lava Toga, mas isso é anos passadas. O pai dele está preso, não é? Milhares de pessoas estão presas, milhares de vidas estão arruinadas, censuradas, exiladas, desmonetizadas, presas, encarceradas. Então, o Flávio Bolsonaro é uma nota de confiança. O que o Centrão não quer é confusão com o STF. Só que o STF provocou a maior confusão da história da República. O STF é tirânico. Confusão é um eufemismo que eu estou usando. Prende, censura, persegue, prende, censura a maior liderança política de direita do país. Então, a liderança do Bolsonaro se transfere para o Flávio, que é um homem de confiança, que ele sabe que o Flávio Bolsonaro vai lutar com unhas e dentes para soltar o pai, para soltar os reféns do 8 de janeiro, para acabar com a censura do Brasil, para debelar a ditadura do judiciário no Brasil. Isso é claro que o Flávio vai tentar fazer, obstinadamente, porque ele é filho de quem é filho. Entendeu? Infelizmente, as demais lideranças de direita do Brasil, principalmente os governadores, se alinharam com essa política fisiológica do Centrão. Ai, poder, sou a favor. O poder está no STF, está no Lula, eu me adequo ao poder. Se tem gente morrendo na cadeia, se o Bolsonaro está morrendo na cadeia, o que importa para o Centrão? O Centrão é indiferente, é fisiológico, é obtusamente cego ao poder. Por isso que eles querem um candidato de uma direita soft, que se alinha ao poder
Poder que dê cargos, emendas e poder. É isso. Pois é, Adriles, eu gostei do seu cabelo. Você falou que Tá horroroso. o cabeleireiro errou. Eu acho que ele acertou. Em acerto, em erros a gente vê acertos. Mas eu Não, queria já até um ele errou, eu comentário. joguei para trás. Eu queria um comentário das duas. Eu preciso que o comentário seja mais rápido, porque eu quero ouvir as duas nesse assunto, porque esse assunto é bem necessário. Carol Esponza, o que você pensa em relação ao Centrão, Tarcísio, Flávio Bolsonaro, etc., de uma forma resumida? Fabi, acho que não é só o Centrão, né? A Faria Lima, a Flávia hoje esteve lá no BTG fazendo, já começou ali a fazer o roadshow dele para apresentar as ideias, e ele mesmo colocou que ele é o mais moderado de todos os Bolsonaros. Acho que o que o Centrão, o mercado financeiro, o que todo mundo tem medo é de imprevisibilidade. O Centrão, obviamente, sabe que é muito mais fácil fazer acordos com o Tarcísio do que acordos com o Flávio, embora o Flávio não seja o Jair, claro, é filho dele, tem a mesma cabeça, o mesmo pensamento, mas o Flávio tem uma capacidade de articulação política muito maior que a do Jair, muito maior do que a do Eduardo, muito maior do que a do Carlos. Ele é o mais moderado entre todos os Bolsonaros. Então, eu sempre defendi que o Flávio seria o melhor nome da família Bolsonaro para uma candidatura a presidente, exatamente por esse temperamento dele de ser mais ponderado. Agora, o que o Centrão quer é garantir as benesses, as emendas parlamentares, os privilégios. Então, é óbvio que eles vão tentar destruir, desqualificar qualquer tentativa aí do Flávio, mas ele já está saindo super bem, as pesquisas já estão melhorando. O Flávio vem mostrando exatamente esse perfil mais técnico, mais calmo, tem tudo para ser uma candidatura de sucesso e, claro, tem tudo para pautar a anistia, para ser a pressão para que se paute a anistia, para que não haja recuo do STF, para que se houver recuo do STF, que não tenha recuo depois no Senado Federal, para que tenha impeachment de ministro, para que se avance em todas as pautas importantes para o Brasil. Porque o que a gente está assistindo depois da prisão do Jair Bolsonaro foi uma acomodação ali de interesses, ninguém mais fala de anistia, ninguém mais fala de fim de foro privilegiado, ninguém mais avança com as pautas da direita no Congresso. Coloca o Tarcísio, que é um candidato que tem condição de derrotar o Lula, e fica por isso mesmo. Não pode ser assim, a anistia tem que ser ampla, geral e restrita, a gente tem que avançar com as pautas importantes do Congresso Nacional, com o fim do foro privilegiado, senão a gente sempre vai ter perseguição política em quem quer que vote contra impeachment ou quem quer que faça denúncia contra os arbítrios que a gente está vivendo, e só um candidato como Flávio, que coloca o elefante na sala, é capaz de fazer isso. Sendo bem honesto intelectualmente, eu sou do Partido Novo, o meu voto é do Zema, mas eu tiro meu chapéu para o que o Flávio está fazendo, admiro a postura dele e admiro tudo que ele já está colocando, já está conseguindo trazer de volta para o debate. Perfeitamente. A gente sabe que terão alianças, né? O segundo turno, isso é inevitável. Paula Marisa, agora é você. Afia suas garras, porque eu sei que você é contundente aí e a gente precisa ouvir esse posicionamento seu que acrescenta bastante. Eu concordo com o que a Carol Esponza acabou de falar. Realmente, entre os Bolsonaro, ele é o perfil mais moderado. Por isso, eu gostaria muito mais que fosse o próprio Bolsonaro ou o Eduardo Bolsonaro, porque, como a Fabi disse, eu tenho um temperamento mais parecido com eles, como dizem por aí, mais radical. Depende, né? Ser radical é querer acabar com essa farra das emendas e com essa troca de cargos, bom, então eu sou bem radical. Agora é interessante a gente observar o seguinte, eles ficam dizendo que o sobrenome Bolsonaro está acabado e que tem maior rejeição. Então por que eles estão querendo tanto o apoio do Bolsonaro? Se o Bolsonaro é um candidato rejeitado, que vai atrapalhar a eleição, que o sobrenome do Bolsonaro é um horror e que no Norte e no Nordeste ninguém vai votar em uma chapa que tem o sobrenome Bolsonaro, pois bem, então por que vocês querem tanto o apoio dessa pessoa tão rejeitada? E outra, pensando aí na transferência de votos, obviamente eles sabem que o Bolsonaro tem voto e eles querem esses votos, né? Falo isso só para ficar mais escancarada a falta de lógica mesmo nesse comentário deles. É mais fácil o Bolsonaro transferir votos para o Flávio Bolsonaro ou para o Tarcísio de Freitas? Obviamente que é muito mais fácil fazer a transferência para alguém que tenha Bolsonaro no nome. E o Flávio não começou efetivamente a ser testado, ele foi um nome que surgiu a sério há poucos dias. Então, conforme ele vai aparecendo mais, vai dando mais entrevistas, vai conversando com o pessoal, a tendência dele, obviamente, é pontuar melhor nas pesquisas, e mesmo assim, ele já pontua melhor do que o Tarcísio em muitas dessas pesquisas, embora, é claro, que eu tenha
ressalvas com relação, eu acredito nas tracks, as tracks internas, né? E outro interesse que está em jogo aí também é tirar o Tarcísio do governo de São Paulo para que eles consigam a segunda maior arrecadação do Brasil. São Paulo é a segunda maior arrecadação, perde só para a União, e para continuar fazendo esse joguinho de composição aí. E só para fechar o meu comentário, o Centrão, ele age por cargos e por emendas, porque infelizmente tem muita gente que vota para ganhar cargo e para ganhar algum tipo de obra. Então a gente também tem que fazer o nosso papel de não votar, não trocar o nosso voto por essas coisas e de esclarecer as pessoas que estão ali ao nosso redor para que elas também não façam isso, e assim a gente consiga tirar o poder do Centrão, Fabi. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.